Bom dia. Tá funcionando? Tá, Tá, né? tá. Bom dia, gente. Obrigada pela oportunidade de estar de novo aqui com vocês. É, Primeiro eu quero fazer isso, né? Fazer um agradecimento por poder ter voltado aqui no Rio, por conta, acho que um pouco da nossa troca e da nossa amizade, minha e da Dani. E também registrar que hoje é um dia bastante especial para a história de um país colonial e escravista como o nosso, porque pela primeira vez a gente conseguiu processar adequadamente e condenar militares, para não dizer também um ex-presidente da República. E acho que a gente vai levar um tempo para se dar conta, efetivamente, da importância dessa decisão, independente de como ela se desdobrar daqui para frente. Porque é realmente um passo que o Brasil até hoje não tinha dado e que é fundamental para que a gente consiga dizer que há democracia no nosso país. Então, eu queria fazer esse registro e daí eu começo já a falar do tema, que é um tema interessante. Quando a Dani falou, o teu painel vai ser sobre assédio processual, eu fiquei pensando, o que refletir com juízas e juízes do trabalho acerca de um tema que, se a gente pensar em termos históricos, é novo, porque não faz muito tempo. Vejam, a Aline disse, a primeira decisão no âmbito da justiça laboral sobre assédio processual é de 2017. Quer dizer, a gente está falando de algo que recentemente aparece no discurso do sistema de justiça trabalhista e aparece, como os exemplos da Aline também nos mostram, muito mais no sentido. Eu não fiz sua apresentação, Ah, mas eu vou fazer no final. Desculpa, gente. tudo certo, estou em casa. Muito mais no sentido de coibir acesso à justiça do que compreender o uso do sistema de justiça como uma forma de manter violências nas relações de trabalho. Então, para tentar refletir sobre isso, eu quero dar um passo atrás em relação ao tema propriamente dito e tentar entender por que a gente começa a falar em assédio processual no âmbito da justiça do trabalho. Porque me parece, gente, que para falar sobre isso, a gente tem que primeiro entender um pouco qual é a função do processo do trabalho e do processo em si, né? Claro, não vou falar aqui sobre coisas que vocês já sabem, mas assim, só para a gente tentar ter um fio para poder compreender esses pressupostos com um único objetivo, de nós entendermos a nossa implicação nessa história, né? Se nós temos demandas que são copia e cola, se nós temos advogados tentando escolher o juiz, se nós temos lides temerárias e defesas procrastinatórias, talvez nós, enquanto parte do sistema de justiça, tenhamos responsabilidade e implicação nisso. O que eu quero dizer é, talvez isso seja um sintoma. E para a gente entender isso como sintoma, a gente tem que entender qual é a função do processo de trabalho e o que foi feito dele nesses anos todos. Hoje eu vi uma postagem de um colega dizendo: a Justiça do Trabalho existe há 84 anos e eu estou nela há 30 e tenho orgulho de fazer parte dessa instituição. Ou seja, é uma justiça recente. É uma justiça recente que aparece no contexto histórico com um outro discurso, que a gente só vai entender se voltar para o discurso do processo em geral, que é o nosso processo civil, que é um discurso que se estabelece em termos de Europa ao longo de séculos, dentro de toda a lógica de convencimento de que nós tínhamos passado por um tipo de sociedade de sujeição para alcançar um modelo de sociedade em que todos somos livres e iguais vendedores de força de trabalho. O direito, que a gente chama de direito, que a gente chama de processo, se consolida ao longo de todo esse tempo a partir dessa ideia de indivíduos livres e iguais que se organizam através de contratos e que tem no Estado um terceiro neutro que vai resolver os conflitos quando for chamado para isso. A gente sabe que não é assim, mas esse foi o discurso. Esse discurso não foi consolidado ao longo de séculos em países como o nosso. Aqui ele foi trazido junto com as caravelas, ele foi imposto. No mesmo momento em que houve a invasão europeia e o fim do mundo para os povos originários, como diz o Krenak, nós tivemos aqui a imposição de uma linguagem que era completamente avessa àquela que já existia. Quem já habitava esse território não tinha a menor noção do que significa propriedade privada, direito, processo, contrato. Tudo isso veio como um pacote imposto. Só que imposto sob uma lógica de escravização dos corpos negros indígenas. O que isso tem a ver com o processo de trabalho? Tudo.
Porque se por quase 400 anos o trabalho em sociedades colonizadas como a nossa foi tomado à força, a nossa ideia cultural do trabalho não é a mesma da Europa. Aqui nós não tivemos um convencimento de que trabalhar por salário é exercer liberdade individual. Ao contrário, aqui o convencimento é de que trabalho exerce quem é corpo de segunda categoria. Por quase 400 anos, de graça é a base de chicotada. Depois disso, em troca de salários que sequer permitem uma vida com mínimo de dignidade. Percebem o que eu quero dizer com isso? No Brasil, a gente não tem a mesma formação cultural sobre qual é o sentido de direito e processo, eu estou falando do direito civil, do processo civil, e não tem a mesma formação cultural de qual é o sentido do trabalho assalariado. Se a gente não reconhece isso, a gente não vai entender por que, quando nós encontramos aqui um discurso de Estado social e, portanto, compreendemos a necessidade de ter um processo do trabalho, a base cultural, a racionalidade com a qual a gente olha para esse procedimento segue sendo liberal, segue sendo civilista. Porque a realidade é que, assim como acontece com esse outro processo lá na Europa, aqui, quando lá no século XIX, virada para o século XX, a questão social começa a ser debatida e a necessidade de regras trabalhistas se impõe, o que nós temos, gente, é uma ruptura profunda com um dos pilares da modernidade, que é a ideia de autonomia individual da vontade. O processo do trabalho surge, e no nosso caso isso é tão lindo que está na exposição de motivos de criação da Justiça do Trabalho. Esse texto, que é de 1935, diz expressamente: a Justiça do Trabalho precisa existir para que haja um procedimento célere, gratuito e eficaz em oposição ao processo civil. Claro, estou fazendo um recorte aqui, né, para falar só de processo. Então, a gente tem um outro discurso sobre a função do Estado, a gente tem um outro discurso sobre o que é o direito, e a gente tem um outro discurso sobre o que é o processo. Um processo que nasce em oposição ao processo civil, mas que será executado por agentes, juízes, procuradores, advogados, que são formados na lógica da racionalidade liberal. E que vão olhar para esse procedimento que, percebam, célere, gratuito e eficiente. Vão olhar para esse procedimento com um olhar da burocracia do CPC. E vão distorcendo a realidade trabalhista a ponto de tornar o processo do trabalho um processo, não vou dizer tão moroso como o processo civil, mas hoje, com a reforma trabalhista, tão cheio de incidentes, por exemplo, como o processo civil. Então, o primeiro ponto que a gente precisa compreender, me parece, é como isso acontece ao longo da nossa história, de modo que a gente chegue em 2025 preocupado com litigância predatória, mas não preocupado com procedimentos que a própria Justiça do Trabalho criou dentro do seu espaço institucional para tentar impedir o acesso à justiça de quem dela precisa, que é a classe trabalhadora. Porque se não fosse pela classe trabalhadora, nós não teríamos processo do trabalho. E se isso não fosse relevante a ponto de ter uma instituição completamente separada do Poder Judiciário comum, nós teríamos regras trabalhistas e, na hora do conflito, vai para o Poder Judiciário da Justiça Comum. Não. Nós criamos todo um sistema de justiça separado para atender a um processo em que a reclamação versa sobre alimento. Olhem um exemplo bem prático. Tutela de urgência. O CPC chegou na tutela de urgência na década de 90, um projeto de lei de um professor gaúcho, inclusive, quando entrou no CPC, entrou com aquele parágrafo 6º dizendo, se tiver perigo de reversibilidade, não defere. Tutela no 273, no 461. Justiça do Trabalho olha para isso e diz, puxa, que legal. Será que a gente pode aplicar isso? Só que o processo trabalhista é urgente por sua natureza. Ele é uma grande tutela de urgência. Ele só foi criado e separado do processo civil porque é urgente. Tem um texto do Russomano, que é da década de 50 do século passado, que ele diz: o processo do trabalho é diferente do processo civil porque a fome não respeita prazos processuais. Parece que a gente esqueceu disso. E, ao esquecer disso, nós, enquanto instituição, criamos práticas assediadoras. Esse é o meu primeiro ponto de discussão aqui com vocês. E essas práticas assediadoras são inúmeras. Eu vou dar só alguns exemplos.
Criar uma necessidade de litisconsórcio obrigatório sem previsão legal, eu estou falando da súmula 331, é uma forma de assediar o trabalhador terceirizado, porque ele segue na mesma prestadora de serviços e ele não pode entrar, desculpa, na mesma tomadora de serviços, e ele muitas vezes não pode entrar com a ação trabalhista, chamando também a tomadora, que é o local de trabalho onde ele ainda está. A Justiça do Trabalho, quando cria essa exigência ilegal, até hoje ilegal, inclusive, e nós, quando reproduzimos essa exigência sem questioná-la, estamos impedindo concretamente o acesso à justiça de muitos trabalhadores e trabalhadoras. Súmula 338. Quando o TST termina com o dever legal de documentação da jornada, ele está praticando uma forma de assédio institucional. Porque o trabalhador ou a trabalhadora não tem como demonstrar tempo de trabalho se não tiver materializado esse tempo de trabalho em um documento que seja de algum modo aferido. E olhem o que a gente fez com isso, não é só a súmula 338, né? Mas a súmula 338 com ponto eletrônico e banco de horas é o fim das horas extras. Não há mais a menor possibilidade de controle do tempo de trabalho que se entrega em troca de salário. E nós estamos falando de uma relação jurídica que é condição de possibilidade para todo o resto. De uma sociedade que se institui sob a premissa do trabalho obrigatório. Nós não temos escolha, ou nós trabalhamos por salário, ou nós não temos acesso a alimento, vestimenta, moradia. Pois essa relação jurídica, que é a condição de possibilidade para todo o resto, tem a sua possibilidade de discussão judicial interditada por práticas como essas simuladas pelo TST. TST tem a súmula 74. Cria uma penalidade. Poxa, mas não tem um artigo 5º que diz que não há pena sem prévia combinação legal? Isso vale para todo cidadão e cidadã, menos para o trabalhador e para a trabalhadora no ambiente de trabalho ou no processo do trabalho, é isso? Sim, é isso. Porque no ambiente de trabalho, a Justiça do Trabalho chancela a aplicação de penalidade, advertência e suspensão sem previsão legal. E no processo do trabalho, a Justiça do Trabalho inventa pena de confissão para reclamante sem previsão legal. E ninguém discute. Percebem o que eu quero dizer com uma racionalidade escravista, em que o trabalho é exercido por cidadãos que são considerados pelo Estado como de segunda categoria? O fato de que a gente sequer se dê conta de que no ambiente de trabalho e no processo trabalhista o artigo 5º não vale para quem vive do trabalho, é já uma mostra muito clara de que nós temos essa ideia de que quem vive do trabalho pode se sujeitar, por exemplo, a ser penalizado sem previsão legal. E não é um acaso que a CLT não diz que reclamante que falta audiência sofre pena de confissão, é porque tem um outro procedimento. A reclamada que não vai à audiência sofre pena de confissão. O reclamante tem o arquivamento do processo. E isso porque nós não temos depoimento pessoal no processo de trabalho. É inquirição das partes. Essa diferença, gente, não é por acaso. Porque se fosse um acaso, nós não teríamos regra processual na CLT. Repito, nós teríamos regras materiais e encaminharíamos os trabalhadores para a justiça comum. Não é isso que acontece. Nós temos processo judiciário do trabalho dentro da CLT, com regras diferentes do CPC. Claro, hoje, com todo o estrago feito pela chamada reforma trabalhista. Mas esse é um exemplo de regra que não foi alterada. Está lá. O juiz irá inquirir os litigantes. Não manda que um saia da sala para o outro ser ouvido e não se trata de meio de prova. Então, não cabe aplicar a pena de confissão para trabalhador, especialmente sem previsão legal para isso. Bom, falei de 3 exemplos de súmula, mas nós temos outros exemplos. E talvez o exemplo mais assediador, e aí as partes contribuem com isso sem dúvida, mas eu quero discutir aqui a nossa responsabilidade sobre isso, é a forma como os acordos são feitos na Justiça do Trabalho. Porque se um trabalhador ou uma trabalhadora precisa procurar um advogado, ajuizar uma ação, inclusive para receber verbas rescisórias, pelo menos lá no Sul é o que mais tem acontecido. Gente que é mandada embora com uma alegação de justa causa sem nenhuma preocupação em fazer prova sobre isso, ou gente que é despedida sem receber nada mesmo. Vai procurar seus direitos. Essa pessoa procura um advogado, vai para o Justiça do Trabalho, vai para uma audiência e é instada a fazer acordo por menos do que ela receberia se fosse até a empresa ou se fosse despedida. Receberia em 10 dias. Isso não é, eu tenho certeza que vocês passam por coisas parecidas aqui. Isso não é algo excepcional, isso é cotidiano.
E o assédio aqui se dá no momento em que a empresa olha para o juiz, para a juíza ou para outra parte e diz: eu só faço acordo se for no máximo no valor X e com quitação de contrato. Agora vamos pensar, por que as empresas, especialmente os grandes litigantes que estão toda hora nas audiências trabalhistas, se sentem à vontade para fazer esse tipo de exigência assediadora? Se nós sabemos que de um lado tem alguém com o capital, podendo, portanto, ditar as regras, e do outro lado alguém que, como regra, está despedido, está sem emprego, está necessitando daqueles valores. Porque a função do Poder Judiciário Trabalhista, que é justamente dizer não, não há renúncia a crédito alimentar. Está na Constituição, isso não é novidade, isso não é revolucionário, isso não é coisa nenhuma, está lá no artigo 9º da CLT. Direitos trabalhistas são indisponíveis. Todos os direitos indisponíveis. E não existe indisponibilidade relativa, o STF que me desculpe. Não há indisponibilidade relativa. Porque falar indisponibilidade relativa é falar que o direito é disponível. Não é isso? Então, a função do juiz ou da juíza na audiência é justamente evitar que acordos com quitação de contrato, que é uma cláusula ilegal e abusiva, não tem previsão legal. Nós temos conceito de quitação, está lá no 319 e no 320 do Código Civil. Nós não temos regra trabalhista que diga que é possível vedar acesso à justiça de trabalhador e trabalhadora porque ele está conciliando rescisão e, portanto, não pode mais discutir horas extras ou insalubridade. Eu acho que nós temos poucas ações trabalhistas. Mesmo com a litigância do copia e cola, como foi falada pela Aline. E não sou eu que digo isso, né? Porque o Justiça em Números nos diz que de cada 10 trabalhadores, 2 ajuizam ação trabalhista. E nós sabemos que a lesão aos direitos trabalhistas é a regra no nosso país, não é a exceção. E é a regra porque descumprir direitos trabalhistas é um ótimo negócio. É só a gente parar para pensar. Se um empregador deve para o banco ou deve para o empregado, quem ele vai se preocupar em pagar? E é porque ele está muito preocupado com o crédito do banco? Não, é porque ele sabe que se ele atrasa o crédito do banco, juros, multa e a persecução do patrimônio dele vai ser efetiva, rápida e dolorosa. E isso não vai acontecer em relação aos direitos trabalhistas. Ao contrário, ele vai aguardar tranquilamente que a ação entre ou não entre, e se entrar, ele vai para frente de um juiz ou uma juíza tentar conciliar pela metade do preço em 10 vezes com quitação de contrato. Não há prática mais assediadora, não há litigância predatória, não há defesa temerária que se compare ao efeito da violência que se promove contra a classe trabalhadora com a prática de acordos por menos do que o valor que está sendo discutido ou com a utilização dessa cláusula abusiva e ilegal de quitação geral do contrato. E essa é uma prática que a própria Justiça do Trabalho inventou, disseminou e colou tanto que agora já tem referências a essa tal de quitação em algumas regras esparsas, sem alterar o conceito de quitação, que, repito, está lá no artigo 319 e no artigo 320 do Código Civil. Então, enfim, eu poderia ficar aqui, gente, o dia inteiro dando exemplo para vocês. Aceitar o falso preposto. A reforma não alterou em nada o fato de que o preposto tem que ser alguém com conhecimento dos fatos. Os empregadores, a partir da reforma, inventaram um discurso de que o preposto pode ser quem está passando na rua. E o sistema de justiça trabalhista, pelo menos lá no sul, de onde eu venho, tem acolhido, com o argumento de que o preposto não precisa ter um conhecimento pessoal dos fatos. Mas vamos lá, vamos pensar então em termos processuais. Por que as partes têm que estar em audiência? E é nesse sentido a minha reflexão com vocês. Se há processo do trabalho, se o processo do trabalho existe em oposição ao processo civil, e se ele tem uma função que é efetivar direitos trabalhistas, porque esses direitos são alimentares e são condição de possibilidade para viver, qual é a função das partes em audiência? Por que a CLT diz que a empresa tem que ir representada por preposto? Por que a reforma não disse simplesmente que a empresa não precisa mais ir para a Justiça do Trabalho? Porque é isso que acontece quando vai o advogado e alguém que ele contratou por 100, 200 reais para ir lá figurar como preposto, que recebeu o download do processo, que estudou a defesa e que vai lá repetir o que está na defesa. É um faz de conta, é um teatro. É um teatro em que se perde um dos elementos mais importantes do processo do trabalho, que é o espaço de escuta e diálogo que a audiência representa.
A audiência trabalhista, e por isso a oralidade lá na exposição de motivos de criação da Justiça do Trabalho, é o único momento, muitas vezes, em que o trabalhador ou a trabalhadora senta diante do seu empregador e do Estado e pode falar, ouvir e ser ouvida pelo empregador em condições de paridade. Uma paridade que o próprio processo civil reclama. Os doutrinadores do processo civil falam em princípio da paridade de armas no processo. O que a Justiça do Trabalho faz, aceitando o falso preposto, é quebrar a paridade de armas. Porque o trabalhador tem que estar lá pessoalmente, se sujeita à confissão. E a empresa está lá com alguém treinado. Esses dias eu estava subindo lá para a quarta vara e tinha um advogado dizendo para o preposto: tu só não pode dizer que não sabe. Responde qualquer coisa. É isso, todo mundo sabe que é isso, todo mundo sabe que isso acontece. Tem curso, não sei aqui, mas no Sul tem curso de preparação para preposto. Ou seja, nós estamos transformando o processo de trabalho num faz de conta. Bom, aí nós vamos dizer que as partes estão litigando de forma predatória? Essas práticas não facilitam essa distorção do processo do trabalho? E se elas facilitam a distorção, talvez o nosso principal ponto seja refletir o que nós podemos fazer para mudar essa história. Porque eu vou dizer para vocês, gente, sinceramente, ajuizar a ação trabalhista é um ato de coragem. Eu sei que existem procuradores de trabalhadores e trabalhadoras que inventam pedidos, que exageram, que colocam todo o alfabeto lá na petição inicial, mas vamos combinar que essa não é a regra. A regra é nós termos lá trabalhadores e trabalhadoras que precisam da resposta jurisdicional para fazer valer até o direito de acesso ao seguro-desemprego, que estão discutindo o tempo de trabalho. E estão discutindo o tempo de trabalho de uma maneira cada vez mais horrorosa. Regime de 12 por 36, hora intervalar paga no contra-cheque, as pessoas ficam em pé o dia inteiro sem ter intervalo para repouso e alimentação. Terceirizados que estão cada semana num lugar diferente, com regime de jornada diferente. E tudo isso banalizado muitas vezes no processo, inclusive nas petições iniciais. Então, o meu convite a vocês é que a gente tente reumanizar o processo. E me parece que é um pouco isso. Eu sei que tem um outro painel que vai falar sobre a perspectiva de gênero, mas me parece que é um pouco isso que os protocolos pretendem, inclusive. Humanizar o processo. Dizer, olha só, esse sujeito que está indo até o sistema de justiça, que não tem outra maneira de exercer sua tutela, porque o empregador exerce a autotutela. O empregador despede, troca o horário, não paga, ele faz o que ele quer sem a interferência do Estado. Pune, faz até o que é ilegal, sem a interferência do Estado e com grande chance de ser ratificado depois pelo Estado se houver um processo trabalhista. O trabalhador não. O trabalhador precisa do Estado para tudo, ele não consegue exercer a autotutela. Nós precisamos saber quem é esse sujeito, essa sujeita que está indo até o Estado. Ele tem uma história. Num processo trabalhista tem dor, tem sofrimento. A gente precisa recuperar a razão de existência do processo de trabalho, a partir dessa ideia de que só tem processo do trabalho em oposição ao processo civil, e humanizar cada processo. Claro, se eu estivesse aqui falando para advogados, eu diria, chega de copia e cola, não é possível que vocês continuem fazendo petições iniciais todas iguais, como a Aline falou antes. Porque isso só afasta o sistema de justiça da realidade do cliente de vocês. Só que eu estou aqui falando para juízas e juízes, então eu vou dizer para vocês, a gente também faz copia e cola nas sentenças e também precisa parar de fazer. A gente também precisa tentar olhar para quem é esse reclamante ou essa reclamante e compreender aquilo que muitas vezes sequer vem para os autos como, em forma de pedido, que é o verdadeiro sofrimento ou violência que fez com que aquela pessoa resolvesse parar a vida para procurar um advogado, para estar na Justiça do Trabalho, se sujeitar a uma audiência trabalhista, não é uma coisa simples para a maioria das pessoas. E correr o risco de ter uma resposta do sistema de justiça, e lembrei agora de mais um assédio institucional aqui, condenando a pagar honorários para o advogado da empresa. E aqui, de novo, tem responsabilidade nossa, gente. A reforma trabalhista incluiu a sucumbência dentro da CLT. A sucumbência é um instituto jurídico incompatível com o processo do trabalho. Porque a sua origem histórica é a ideia de que o processo tem uma resposta única e que eu consigo separar a jurisdição, o processo de conhecimento, do processo de execução. E de que, portanto, cada uma das partes sabe, antes mesmo de provocar o Poder Judiciário, quem tem razão. Logo, quem perde no processo tem que ser punido, porque provocou o Judiciário indevidamente ou porque resistiu indevidamente
ao pedido da parte contrária. E essa é a origem do Instituto da Sucumbência. E é por isso que ele não estava na CLT. Porque o processo do trabalho já nasce como um só. Não tem separação entre conhecimento e execução. A ideia do processo do trabalho não é declarar quem tem razão desde o início, é satisfazer o crédito trabalhista. Pois bem, a sucumbência vem para o processo do trabalho com a reforma e diz que é possível condenar trabalhador, trabalhadora pobre. O STF demora anos para resolver esse problema e resolve com a DI 5766. Eu sei que o mesmo ministro que resolve que relata a DI 5766 e que, inclusive, em embargo de declaração, reforça o conteúdo dessa ADI, que diz que é inconstitucional todo o parágrafo 4º do artigo 791-A, ou seja, todo o dispositivo que trata de condenação em honorários de advogado para trabalhador ou trabalhadora pobre, é o mesmo ministro que, numa reclamação constitucional, diz que não disse o que disse. Mas a reclamação constitucional não substitui uma ADI. Como é possível, então, que a gente tenha um número tão grande de juízes e juízas que seguem condenando o trabalhador pobre? E dizendo que só colocam em condição suspensiva porque, afinal de contas, foi só o aposto do parágrafo que foi atingido pela inconstitucionalidade. Isso é uma forma de assédio. Isso é vedação de acesso à justiça. Nós estamos ajudando a promover um tipo de atuação jurisdicional que não atende à sua finalidade. E qual é a finalidade do processo de trabalho, afinal de contas? Fazer valer direitos trabalhistas. É para isso que a Justiça do Trabalho existe. Se não for por isso, não faz sentido. Aí tudo bem, aí pode ser justiça comum mesmo. Já deu tempo? Tá, já vou terminar. Então, só vou dizer para vocês qual é a minha proposta, né? Humanizar o processo do trabalho, o processo em si, e repensar as nossas práticas para tentar resgatar essa ideia de um processo simples, célere, eficaz, em que a gente não aplique o CPC, senão naquilo que é efetivamente compatível com o princípio da proteção, que é a razão de existência do processo do trabalho. E é em razão disso, inclusive, que a gente pode, sim, condenar litigante que age de forma assediadora no processo a pagar penalidades e multas sem precisar do CPC. Está lá no 652D. O juiz pode aplicar multas e penalidades decorrentes dos atos que proferir. Nós temos fundamento legal expresso na CLT para condenar quem litiga mediante assédio processual, e inclusive por dano social, porque qualquer desrespeito a direito trabalhista é um desrespeito a toda a sociedade. Mas essa é uma outra história, uma outra tese, num outro dia a gente fala sobre isso. Obrigada.